Olá, querido, tudo bem? Muito bom dia. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com você em mais um domingo. Que bom estar com você aqui para aprendermos a palavra do Senhor. E hoje eu estou com ele de novo. Hoje eu estou assim, abençoado. Tenho do meu lado ninguém menos, ninguém mais do que ele. Meu e seu pastor Eduardo Pacífico. Bom dia, Jefferson. Bom dia, meu pastorzão. Alegria grande poder estar aqui com você mais uma vez. Que isso, Que bom meu poder pastor. participar com vocês também dessa aula. Vamos falar sobre fé. Continuamos ainda no livro de Hebreus, né? E esse texto que nós vamos estudar fala sobre a fé, né? Sobre os heróis da fé, sobre a natureza dos heróis, sobre a supremacia da fé. Então nós vamos estar falando de um assunto muito relevante para os nossos dias. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui aprendendo um pouco mais e sendo aí o convidado especial desse nosso amigo Jefferson Bom. Ele que é ilustre, eu que sou é meu convidado. Olha só que beleza. Vamos lá, meu querido. Ok. Sem mais delongas, eu queria ler com você a palavra do Senhor que está em Hebreus capítulo 11. A gente vai dar uma lida no capítulo inteiro, são 40 versículos. Eu li 10 versículos, o pastor Eduardo 10, e assim a gente vai fazendo bate-bola para você entender todo o panorama que se dará a respeito do nosso estudo de hoje. Como o pastor bem colocou, nosso estudo de hoje, no nosso livro, a Carta aos Hebreus, fala sobre a fé e os seus heróis. Fé, a sua natureza e os seus heróis. E com certeza vai ser um estudo que vai abençoar muito a sua vida. Então, querido, pega a sua Bíblia, abre em Hebreus 11 e vamos orar para a gente poder dar início à nossa aula. Pastor, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Te glorificar e exaltar ao Senhor. Amém, Jesus. Bendizer a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua grandeza, pela Tua graça e poder sobre Aleluia. nossas vidas. Muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Sim, meu obrigado Senhor. pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai amado, de aprendermos um pouco mais, de compartilharmos, ó Deus amado, com os nossos irmãos. Amém, meu com a Tua rei. igreja, ó Pai amado, acerca da Tua palavra, ó Deus amado, um tema tão importante, ó Deus amado, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Aleluia, Falarmos Senhor. sobre fé, ó Deus amado. Fé, a Tua palavra nos diz que é o firme fundamento, Pai Sim, amado. Senhor. Sem ela, nós não temos condições de darmos continuidade, de darmos um passo além daqueles que nós Oh, meu já Pai. estamos dando. Verdade. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem Sim, nos Senhor. abençoado. Obrigado pela vida do Jefferson, ó Deus amado. Obrigado. Que o Senhor continue dando a ele direção, entendimento, sabedoria. E que a Tua palavra nesta manhã, ó Deus amado, venha trazer para nós, ó Deus amado, um alento, um alívio e também um entendimento, ó Pai. E que possamos reafirmar a nossa fé em Cristo Jesus e que nós não venhamos desviá-lo nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. mas que nós possamos estar olhando para Cristo Jesus, Sim, Senhor. que é o autor e consumador da nossa fé. Muito Aleluia, obrigado Jesus. mais uma vez. Fica conosco. Nós oramos assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Senhor. Aleluia. Então, Hebreus capítulo 11, verso 1 até, a gente vai ler de 1 até o capítulo inteiro, que vai até o versículo 40. Eu vou ler de 1 ao 10, o pastor Eduardo de 11 ao 20, e assim sucessivamente até o 40. A palavra do Senhor diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que, antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos.
Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descansaram tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, acrendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde vinham saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão a Isaque, quando foi aprovado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, como considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recebeu, o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou seus filhos, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É ele que tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. E que mais direi? Fartar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fios de espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desarmados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e mortes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Okay. Aleluia. Querido, a palavra do Senhor, ela vai falar para a gente muito forte de fé.
Mas eu quero, antes de entrar no estudo, dizer uma coisa para você. O que é fé para você? Para você, o que é ter fé? O que é fé no sentido da palavra? Se eu te fizesse fazendo essa pergunta para você agora, o que vem à sua mente? O que você consegue imaginar que seria fé? Se a gente tivesse falado fora de um contexto bíblico hoje. Talvez se eu dissesse para você assim, os dinossauros existiram. Aí eu te pergunto, você tem fé que os dinossauros existiram? Aí você vai dizer assim, sim. Eu te pergunto por quê? Aí você vai dizer para mim assim, porque existem os fósseis, os estudiosos encontraram. Eu já vi o filme do Jurassic World na televisão. Legal, legal. Por isso que você tem fé. Só que a fé que Deus fala na palavra é totalmente o contrário disso. A fé que o Senhor fala na palavra de Deus é totalmente ao contrário disso. Muitas vezes as pessoas têm fé porque viram, creem que acreditam em algo porque viram o resultado daquele algo acontecer. Então, querido, eu quero te dizer o seguinte, fé é totalmente ao inverso disso. Eu queria que você pudesse entender comigo que fé, ela significa que estamos dando substância a coisas esperadas e provamos estas que ainda que não sejam vistas. Ou seja, eu vou ler aqui com você 4 versões da palavra de Deus, 4 traduções da palavra de Deus que vão falar sobre fé. E você vai me dizer, você vai aí ver qual que você se identifica mais. A Bíblia de Estudo Phillips, ela vai dizer o seguinte: ora, a fé significa que temos confiança total nas coisas que esperamos. Significa ter certeza de coisas que não podemos ver. Note. Confiança total nas coisas que esperamos. Significa ter certeza de coisas que não podemos ver. A Bíblia NVI vai dizer para mim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A linguagem de hoje vai dizer, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. A Bíblia Viva, na tradução dela, vai dizer, o que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que nós esperamos, de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não a possamos ver adiante de nós. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Fé não é fechar o olho. Eu vou conseguir passar na faculdade. Querido, para você conseguir passar na faculdade, você tem que estudar. Eu vou conseguir ser promovido no meu trabalho. Para você ser promovido no seu trabalho, você não tem que ter fé somente não, em Deus não. Você tem que trabalhar acima das expectativas, para você provar que você é melhor. Porque se você está na meta, você está no meio de todo mundo. Nada é garantido que você vai ser promovido. Você tem que estar um passo à frente. Não, mas eu quero literalmente morar numa casa grande, bonita e eu tenho fé. Não, você tem que ter disposição para trabalhar, estudar, ter um bom emprego para poder ganhar um bom salário para você morar onde você quer. Você está entendendo? O problema é que as pessoas querem pegar a fé e fazer a fé um pensamento positivo. Querido, a palavra do Senhor, quando vai falar de fé, quando ela vai pegar pra gente e vai falar de fé, usar os heróis da fé da Bíblia, Davi, Sansão, Samuel, Jefité, Abraão, são pessoas que depositaram a sua confiança na palavra de Deus. E por isso, querido, eles foram aceitos por meio da fé, porque confiaram naquilo que Deus chamou eles. E não foi qualquer chamado, não foi qualquer coisinha. Simplesmente Abraão morava na casa dele, no meio da família dele. Ei, Abraão, sai. Para onde? Para onde eu vou te mostrar. Mas para quê? Porque eu vou te mostrar uma terra que eu vou colocar as suas descendências. E no meio desse caminho, toma-lhe prova. Abraão, você me ama? Tá, então sacrifica para mim o seu filho. Mas Abraão estava fazendo o quê? Tendo fé na palavra de Deus, no princípio da promessa. Qual era o princípio da promessa? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então a fé de Abraão estava na palavra de quem? De Deus. Então isso é fé. Ou seja, significa que temos confiança nas coisas total que esperamos. O que Abraão esperava? Deus cumprir a palavra dele, que era o que? Levar ele para a terra prometida. Significa ter a certeza de que coisas que não podemos ver. Ele tinha certeza que ele ia chegar no lugar que Deus falou que ia levar. Isso chama-se fé, querido. Fé não é pensamento positivo. Não, vai dar tudo certo. Eu vou ser o presidente da República. Deus te chamou para ser presidente da República, querido?
Deus tem esse propósito na sua vida, a sua fé tem que ser baseada naquilo que não muda. E a única coisa nessa terra que não muda é a palavra do Senhor, querido. Porque passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Pastor Eduardo? Ok. O verso 2, Jefferson e irmãos, fala sobre o testemunho da fé. É interessante que o livro de Hebreus, ele é um livro do Novo Testamento, né? Ele é um livro que foi escrito após Cristo, né? Após Cristo, inclusive, ter ascendido aos céus. Então, não teria por que estar escrevendo sobre fé, uma vez que o próprio Cristo já havia nascido, já havia vindo, né? E ascendido aos céus. Mas o livro de Hebreus, o autor de Hebreus, ele está aqui ratificando e deixando como testemunho, né? Para aqueles que não viveram no tempo do Antigo Testamento. Então, o autor de Hebreus, ele ratifica, né? Ele está como se fosse carimbando, colocando o selo acerca do testemunho da fé. É interessante, Jefferson, que o versículo 2 ele está falando assim, olha, para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o testemunho de fé em Jesus Cristo, o testemunho dele. Mas esse testemunho também está baseado onde? Nos heróis da fé. Os homens que, sem ver Jesus, acreditaram em quê? Na promessa de que um Salvador viria e daria a eles a oportunidade de viverem eternamente, ou seja, a libertação deles. Em quem? Nesse Jesus que agora, no Novo Testamento, o autor de Hebreus está citando. Ou seja, os antigos, eles viveram toda a sua vida, eles passaram todas as provações que passaram, confiando em algo que eles não conheciam, sim, mas que eles criam. Então isso corrobora a sua pergunta, o que é fé? É realmente crer e viver baseado naquilo que você não vê, não conhece, mas crê, que é Jesus Cristo. Exatamente. E interessante, pastor, pegando essa linha que o senhor está falando, também, os hebreus, como o senhor falou na questão histórica, Jesus já tinha ascendido aos céus, e essa carta é uma carta que ela foi escrita para os hebreus, na época que estavam abandonando, que estavam se convertendo a Cristo, abandonando o judaísmo, a questão da lei e vindo para o judaísmo. Então, quando a palavra, os exemplos que são dados dentro do Antigo Testamento. Para quê? Para que esses judeus que viviam na lei de Moisés e muitas vezes ouviam falar de Samuel, de Sansão, de Davi, do próprio Moisés, eles entendessem de que esses homens criam em alguma coisa. A fé deles estava baseada em alguma coisa, estava baseada em quê? Em Deus, nos propósitos de Deus. Porque desde quando Deus chama Abraão, ali começa o propósito de Deus, de separar para ele um povo, de preparar para ele um povo, que seria para ele como um povo e ele seria para eles como um Deus. Então, por isso que também é voltado a essa essência de trabalhar isso tudo da fé. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. Na aula passada, o pastor Mauro citou uma coisa muito interessante com relação à história. Nessa época, aqueles que se convertiam ao cristianismo estavam sendo caçados. Por quê? Porque Roma foi incendiada. Roma foi incendiada e botaram a culpa nos cristãos. Então o pessoal pegava os cristãos e desciam-se pó no cristão, tacava fogo no cristão, despedaçava o cristão. Então o que eu ia basear? É onde que literalmente Hebreus baseia a sua fé em quê? Em Cristo Jesus. A promessa vindoura do reino eterno, do céu do Senhor, o lugar que nós estaremos com Ele nos ares. Querido, acredite você ou não, creia você ou não, só existe dois caminhos, céu ou inferno. Não existe meio termo. Ou você vai morar com Cristo na glória, ou você vai para o inferno. Quem vai escolher é você, porque o novo e vivo caminho, como o pastor Mauro falou na última aula, está pronto, está preparado. É só nós andarmos por ele. E aqui nós precisamos ter fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus. Eu quero deixar para você uma meditação em Números, capítulo 23, verso 19. A palavra do Senhor vai dizer assim: Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Querido, os homens que deram certo, os homens que mudaram a história, que marcaram a história,
foram homens que resolveram ficar do lado de Deus. Quando eu falo ficar do lado de Deus, eu quero dizer escolheram viver da forma que agrada a Deus, da forma que Deus queria, da forma que Deus mandava, independente do que fosse. Independente do que fosse. Se você pegar a palavra do Senhor aqui, como nós lemos aqui no livro de Hebreus, deixa eu voltar lá no livro de Hebreus, deixa eu voltar aqui rapidinho. No livro de Hebreus, no capítulo 11, a palavra do Senhor vai dizer lá na frente, o pastor Eduardo leu, se eu não me engano, a partir do verso 32 para frente. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Venceram. Ah, Jefferson, mas a gente só vai ficar falando da história de pessoas. E hoje? O que tem nos dias de hoje? Hoje eu posso mostrar para você aqui, ó, do meu lado, pastor Eduardo Pacífico. Saiu lá de Itaoca e hoje nós estamos num direcionamento do Senhor, e hoje nós temos uma igreja chamada Primeira Igreja Batista Renovada no Gradinho. Pibarg, uma igreja restaurando vidas. Há 16 anos. Pergunta para mim como? Não sei. Fé. Ele ouviu um chamado do Senhor e cumpriu. E nós estamos aqui hoje. Eu sou fruto desse lugar. Você que está aí talvez me ouvindo hoje é fruto desse lugar. É uma prova viva dos tempos de hoje, de fé. O problema, querido, que nós vivemos no dia de hoje é que quando as pessoas falam de fé, acham que é igual a lâmpada. Pega a lâmpada, aí vai sair o anjo assim, o gênio, e vai falar assim, quais são os seus 3 pedidos? Ah, porque você teve fé, você tem direito. Não, querido, não é isso não. Nós precisamos entender uma coisa. A nossa fé, ela está baseada em Cristo. E a única promessa que precisa ser cumprida nesse tempo, na minha e na sua vida, é que nós iremos morar com Ele nos ares. É isso que tem que basear na sua vida. É isso que tem que queimar o nosso coração. É isso que tem que nos alegrar. É isso que tem que ser o nosso combustível. Porque se não for, qualquer coisa que entrar é adulterada. Qualquer coisa que não vai nos fazer mal. Porque isso é eterno, é a palavra do Senhor. Como eu disse no início, passam os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor não vai passar. Então nós precisamos ter fé na palavra do Senhor. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Porque tudo que Ele diz tem um propósito. Então tudo na terra, de acordo com a vontade do Senhor, tem um propósito. Ok. Também, fechando aí essa questão da fé, do testemunho, nós vemos também, Jefferson, que a fé ela precisa ser uma questão de entendimento. Eu preciso entender a fé. O verso de número 3, esse texto que a gente está lendo, diz que pela fé nós entendemos que o mundo e todas as coisas foram formadas, né? Sim. Então é uma questão de entendimento. Eu não tenho que questionar a fé, né? Eu não tenho que duvidar da fé, né? E esse entendimento, ele vem de você crer na palavra do Deus que criou, né? Se você for lá no livro de Gênesis, você vai começar a compreender a questão da fé de forma diferente, de uma forma mais real. Pela palavra de Deus, Ele deu ordem e tudo se criou. Aleluia. Isso é pela fé, isso não tem entendimento, você não tem ciências que explique isso, Jefferson. Então, além do testemunho desses homens que o Jefferson acabou de citar, eles viveram momentos difíceis, eles viveram momentos de luta, eles viveram momentos de dor, né? Mas pela fé, eles lutaram porque sabiam que haveriam à frente alguém que iriam salvá-lo, que foi Jesus. A fé também nos traz esse entendimento da criação. Como que o mundo foi criado? Pela palavra. Palavra de quem? Desse mesmo Deus, que ninguém nunca viu, né? Que esses homens não viram, mas pela fé eles ouviram, pela fé eles tiveram experiência, pela fé eles lutaram, pela fé eles creram, pela fé eles foram conduzidos, pela fé eles chegaram, né? Então, o texto número 3 diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, do que é aparente. Então, fé não tem nada a ver com o que o teu olho nu vê. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado, pastor. Seguindo com a nossa aula, querido. Viu como é que é o negócio, né? A gente fala com tanta... Aí ele vem com a sabedoria dele, ó. É aqui, colocando as pecinhas no lugar. Querido, seguindo a nossa aula aí, como nós falamos, a fé dos patriarcas, né? Dos pais,
da fé, Abraão, Isaac, Jacó. A gente também teve a questão de Enoque, que foi arrebatado por Deus, porque viveu com Deus, ele andou com Deus, entendeu? E nós temos toda essa questão, a fé de Abraão, que mesmo já velho, como a palavra do Senhor fala, ele teve um filho, tá? Ou seja, Deus manteve a promessa, porque ele creu, isso foi imputado como justiça, e ele seguiu adiante, mesmo depois de tendo o filho dele nos braços. Deus pede o filho dele como uma prova de amor, e ele entrega o filho dele, e Deus, a partir daquele dia, muda mais uma vez a história da vida de Abraão, e a vida se segue, e nós chegamos até Moisés, um homem que aceitou o chamado de Deus, preferiu literalmente, como nós lemos na palavra de Deus, ele preferiu obedecer ao Senhor e ir para o deserto, do que negar ao Senhor e viver nos deleites do palácio. Muitas vezes a nossa fé vai ser desafiada desse jeito. Vai ser um chamado ao desconforto do que ficarmos no conforto. Mas com certeza, no desconforto, veremos o sobrenatural, de qual no conforto nós nunca enxergaremos, querido. A fé sempre vai fazer isso com a gente. E seguindo à frente, já caminhando aí para o nosso final, a fé em Cristo é superior. Por que a fé em Cristo é superior? Eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, também no versículo 11, no verso 39. Hebreus 11, 39 vai dizer assim: porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Querido, hoje, talvez você fale assim: meu Deus, eu queria viver na época de Elias, porque na época de Elias, cara, ele orou, foi Elias, né, pastor, que foi alimentado pelos qual foi Eliseu? Agora me deu uma dúvida aqui. Enfim, foi Elias, né? Foi alimentado por corvos, caramba, um orou e o céu fechou. Abraão foi o pai da fé, nossa, Moisés tocou o cajado no mar e o mar se abriu, e todas essas coisas aconteceram. Eu acredito que quando chegar no céu, e eu creio que você vai estar lá, ele com certeza vai sentar para você e vai perguntar assim para você: e aí, cara, como é que foi? Como é que era viver com o Espírito Santo todos os dias? Como é que era ter o poder de Deus em você, habitando em você todos os dias? Conta para mim o que você realizou. Conta para mim o que sua fé moveu. Conta para mim o que sua fé manifestou lá na época que você esteve na terra. Querido, a fé que move montanhas, isso não é clichê, não. A fé, ela literalmente move montanhas, mas a fé é baseada na palavra de Deus, cumprindo um propósito específico de Deus na sua vida. Então, querido, eu quero te dizer o seguinte, seguindo para o nosso final: os homens dos quais o mundo não era digno, esses sim eram chamados de heróis da fé. Homens que não compactuaram com o mundo, mas homens que decidiram viver os propósitos de Deus e seguir o caminho de Deus, honrando a palavra de Deus. Homens que viveram com fé. Que você possa ser um homem de Deus, que você possa ter fé em Deus, que você possa literalmente não deixar a sua vida se guiar pela direita ou pela esquerda, mas que a sua vida seja centrada na palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que aquele que ouve as palavras do Senhor e as coloca em prática, esse é assemelhado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Dá sobre ela os ventos e as tempestades e ela permanece. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, esse é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra. Logo deu sobre ele os ventos e as tempestades e ela não pôde resistir. E grande foi a sua ruína. Querido, fé em Deus, fé no Filho de Deus, fé naquele que não muda, fé naquele que não falha. Deus abençoe a sua vida. Meu pastor, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer, assim, mais uma vez, inenarrável. O prazer foi meu. Estar aqui com o senhor. Muito obrigado, tá? Fica à vontade aí. Amém. Deus abençoe, querido, você. Eu quero convidar você a estudar um pouco mais, né, sobre os heróis da fé, né, que eu tenho certeza que os exemplos dele, deixados na palavra de Deus, vai dar a você condições de continuar com mais vigor, com mais amor, né, com mais entusiasmo, né, e que você possa, como eles, esperar a segunda vinda de Cristo pela fé, tendo a certeza de que um dia nós estaremos juntos, morando com Ele nos ares. Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau!